Queridos companheiros e companheiras, encarnados e desencarnados, o nosso boa noite. É com muita alegria que estamos aqui, né? Como já foi falado aí muitas vezes, na última noite do ano de 2019. E claro que nós nos sentimos bem-vindos dentro dessa casa, dentro do templo da misericórdia de nosso Senhor, onde nós, quando entramos, porque tem uma diferença muito grande quando a gente vem e quando a gente entra. Nem todo mundo que vem entra. Quando você entra, você está presente aqui, não é? E aí você entra em contato com a sua origem, que é espiritual. E essa misericórdia, então, derrama essa seiva divina, essas energias espirituais, nos, vamos dizer assim, revitalizando, restaurando, né? Nos fortalecendo, para que nós tenhamos mesmo essa sustentação para as nossas lutas lá fora. Então, quando a gente entra, nós saímos daqui revitalizados, com as energias reforçadas para enfrentar o que nos aguarda lá fora. Então, com certeza, estamos nos sentindo sempre bem-vindos a esta casa de amor e de misericórdia, como, né, em todos os templos onde a presença divina está. A gente vai falar de um tema bastante complexo e polêmico, que é resoluções do ano novo. E a grande questão que eu acredito que seja para a gente é a pergunta: ano novo, vida nova? Como pergunta e não como afirmação. Porque quando ela soa como afirmação, é como se a vida fosse nova mesmo amanhã, né? Mas quando ela tem uma interrogação, ela leva à reflexão. Porque não seria ano novo, velhos desafios? Não é? Então a gente precisa refletir sobre isso, principalmente nós que estamos na doutrina espírita, que sabemos que cada um de nós tem o seu papel, né, dentro desse contexto que é a família, né, que é o relacionamento, que é a convivência. E aí, a grande, acredito também, reflexão que nós temos que fazer na noite de hoje é: quanto eu caminhei esse ano para Deus? Então, contando com a vibração de vocês, nós vamos então trazer um pouquinho sobre essas reflexões que nós precisamos fazer. Tem um artigo do Divaldo Pereira Franco que fala assim: como te encontras desde o último Natal? Então, vamos guardar essa pergunta, porque mais para frente aqui nós vamos trabalhar com ela. Mas vamos para alguns conceitos aqui. Resolução. O que é uma resolução? Ré, está falando que está repetindo. Nossa companheira que nos precedeu, o Emmanuel, já trouxe aqui, né, a entrada para nosso tema, que é recomeço. E aí, o que é resolução? Quer dizer que é uma solução repetida. Então, uma resolução é um ato ou um efeito de resolver, de decidir. Essa capacidade de decidir, de coragem, firmeza, ânimo. Para quê? Para tornar as minhas ações soluções. Né? E o que é ano novo? A gente está falando de tempos novos. Será que os tempos são novos mesmo? Quando a gente vai lá na Gênesis, o primeiro capítulo chama Uranografia, que vai trabalhar o universo, os astros, né? E lá, Galileu Galilei vai trazer para nós que o tempo não muda, porque o tempo é de Deus. E o que é de Deus é imutável. O tempo não muda. Quem sofre modificação é a matéria. A matéria que está em constante transformações. Mas o tempo, ele faz parte da eternidade. E ele, então, é imutável. Mas Deus deu aos engenheiros siderais a missão de fatiar o tempo. Então, para nós, aqui na Terra, o tempo foi fatiado em milênios, séculos, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar, não é? De fazer novamente de uma forma melhor. Então, a todo segundo, então, não é uma mudança de data, mas uma mudança de atitude. Todo momento eu tenho oportunidade para fazer de novo e fazer melhor.
Mas será que eu presto atenção nisso? Que as oportunidades, elas são infinitas, me convidando a refazer, a consertar o que está errado, né? Então, quando a gente vai trabalhando essas questões, a gente vai prestando atenção, né? Que, na verdade, o tempo é o momento do acerto. E esse momento do acerto não é o ano novo, mas é agora, né? Então, vamos ver aqui, ó. No livro Jesus no Lar, tem um capítulo 22 lá que chama O Talismã Divino. E lá, Isabel, mãe de Tiago e João, pergunta a Jesus o seguinte: se Jesus não teria um talismã, ela fala isso mesmo, ou algum objeto mágico que pudesse favorecer a vida, ou seja, trazer facilidades. Nada de esforço, mas os milagres, né, que a gente fica esperando. E Jesus então fala com ela que sim, que ele conhece um talismã de maravilhoso poder. E ele diz o seguinte: que sabendo usar de seus milagrosos recursos, seria possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai, pois esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor, olha só, que resplandecem em derredor de nós, sem que o vejamos de imediato. Por isso, indica vasta rede de trilhos para o trabalho. Aí, olha, tudo é lei do esforço próprio, né? E ela então pergunta, mas então como é que podemos adquirir semelhante bênção? E Jesus, bem-humorado, responde para ela que esse bendito talismã é algo de propriedade comum a todos nós. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de imenso poder quando sabemos usar o talismã no infinito bem. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda derrota de nossa caminhada começa no nascer do dia. Olha que coisa, né? E às vezes a gente passa o dia e nem lembra o que a gente fez, né? Então, é o talismã chamado tempo que Jesus nos convida a utilizar agora, né? Se nós não soubermos utilizar esse talismã, ele se torna inimigo, um rolo compressor na nossa vida, né? Mas, quando usado como instrumento de acerto, nós vamos poder nos refazer, reconstruir, recomeçar a todo instante. Então, lá no Eclesiastes, tem algo muito interessante lá no capítulo 3, que ele diz o seguinte: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Olha só, e às vezes a gente quer ou exige do outro algo que ele ainda não pode nos dar. Mas por quê? Porque para tudo tem um tempo. E aí ele fala: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o relógio de Deus, né, chamado tempo, para cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade de processar aquilo que está sendo nos oferecido. E tem umas coisas interessantes aqui que ele traz para a gente aqui, que eu vou ler só alguns. Ele diz o seguinte: tem um tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou. É o que ela disse aqui, né? Remendo novo em pano velho. Olha, gente, olha a quantidade de sementes que nós adubamos equivocadamente e produzem frutos terríveis, como a indiferença, a violência, trazendo aí a vaidade, o preconceito, a cegueira espiritual, não é? O que produz cegueira espiritual? Falsas necessidades, dureza de coração, preconceitos. Hoje nós estamos vivendo a era do preconceito. Nós estamos vivendo uma era de violência, porque cada vez mais nós estamos em guerra com os nossos próprios irmãos, por não aceitá-los como eles são. Então, há um tempo para plantar, mas aí Jesus nos convida a ouvir o convite dele para sair do comum e entrar no extraordinário, que é aprender a amar. Então, há o tempo de arrancar o que se plantou, ou seja, de
adubar e fertilizar essa semente para que esses frutos sejam mais substanciosos, sabe? Que possam me sustentar e sustentar aqueles que convivem comigo. Então, há um tempo de plantar. Mas hoje, na doutrina espírita, a luz do esclarecimento me leva a arrancar, porque só arrancando até a raiz é que eu produzo mudança. Então, é o novo, mas eu preciso fazer o trabalho. Aí ele fala assim, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Olha, muitas vezes, pedra é uma coisa seguinte, ela serve para base, para fortalecer, mas serve para ferir também, né? Então, há um tempo, quando ele fala de espalhar pedras, olha, quantas pessoas nós ferimos na nossa caminhada? Quantas pessoas derramam lágrimas por nossa causa? Será que a gente já pensou nisso? Ou a gente se considera tão bom que a gente acredita que a gente não faz ninguém sofrer, que ninguém tem sentimentos de dor provocados por nós? Nós já pensamos nisso? Às vezes as pessoas estão aqui, junto com a gente, mas emocionalmente a milhares de quilômetros de distância, porque muitas vezes nós somos tão inflexíveis, tão exigentes, tão preconceituosos, não é? Exigimos tanto do outro que ele vai só se afastando cada vez mais, e a gente não está percebendo isso. Por isso que a solidão está assim dilacerando o nosso coração, porque nós estamos ficando sozinhos, solitários, e não estamos percebendo. Até porque essa tecnologia nova aí, desse mundo virtual, que traz um egoísmo, uma vida tão presa ali a interesses que não nos dizem respeito, aliás, estão cada vez mais nos afastando de nossos compromissos com o outro e desse movimento de solidariedade, né? De afetividade, porque nós estamos ficando sozinhos. Nós hoje não conversamos mais, nós mandamos mensagem, e com o português mais reduzido do que tudo, porque está quase precisando escrever um dicionário para a gente traduzir o português que está sendo usado nas mensagens. E nós não estamos percebendo isso, nossas responsabilidades com o filho, com o marido, com a esposa, estão ficando onde? Então, há um tempo para espalhar pedras e há um tempo para juntar pedras, né? E outro que eu gosto também, que é muito, eu gosto de tudo, né? Mas a gente não tem muito tempo também, ele fala assim, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Aí, olha que interessante. O que é o novo? O novo é quando eu dei um espaço para aquilo que não existe estar. Né? O novo. Então, o velho. O que é o velho? Aquilo que eu guardo dentro de mim. Então, eu perdoei. Né? Eu joguei fora as mágoas que eu fui acumulando nesse ano que passou. Não estou falando nem do outro, 2018, 2017. Eu estou falando desse, 19. Eu desocupei espaço para o novo estar dentro de mim. Então, e isso aí a gente está falando de sentimento, mas também tem o lado material. Olha a quantidade de coisa que eu guardo. O apego, esse apego que eu tenho com as coisas, né? E às vezes objetos que nem utilidade têm. Às vezes você chega, a pessoa guarda tudo. Xícara sem alça, panela furada. Isso aqui foi do meu casamento, 60 anos. Isso aqui foi fulano. Quer dizer, a gente tem um monte de roupa que não serve. A gente guarda tudo. Então, há um tempo de guardar quando você ainda está aprisionado no egoísmo, no egocentrismo. Tudo é meu, tudo é meu. E há um tempo de deitar fora, é hora de você, sabe, começar, às vezes, abrindo guarda-roupa mesmo, armário, e doando coisas, para você começar a abrir dentro de você, para ter o espaço para esse novo que a gente espera tanto, mas não dá espaço para ele. O novo é você ser uma nova criatura. É você se reconstruir e oferecer um pouco mais em nome de Jesus. Um pouco mais de compreensão, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de desculpar, né? Um pouco mais de ceder, de calar.
não é? De estar presente, né? De enxergar o outro, né? E aí ele fala que, e aí terminando aqui, o que acontece? Então, se há um tempo determinado debaixo do céu que Deus, né, planeja para nós, nós precisamos, então, aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. O Haroldo Dutra, numa palestra, ele fala assim: há muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Então, o que ele está dizendo? Que todos nós estamos sob a lei de causa e efeito. E aí, a grande questão que a gente precisa perceber é isso, os velhos desafios, né? Por quê? Aí vamos ver aqui. Eu coloquei algumas questões aqui, ó. Ele fala o seguinte: começamos um novo ciclo de atividades arejadas, renovadas, ou apenas continuamos do jeito que estamos? Deixei para trás os melindres, as antipatias, as ofensas, as amarguras, os rancores, as decepções. Vocês sabem o que é a decepção? O Emmanuel dá um conceito de decepção que ajuda a gente a quebrar um pouco dessas mágoas, dessa situação que você carrega dentro de você, que a gente fala assim: fulano me decepcionou, né? E a pessoa carrega aquilo. Olha, gente, primeiro, que só se você permitir que o outro pode te magoar, né? E outra coisa, a decepção não foi do outro, foi sua. Você que colocou expectativa nele. A gente não pensa assim. A gente não pensa porque a gente não quer errar. A gente se acha perfeito, né? Então, como é que eu vou pôr expectativa no outro, né? E equivocadamente? Então, o outro não atende à minha expectativa. Então, ele me decepciona. Não, você que se decepcionou a si mesmo quando você colocou nos ombros dele algo que ele não podia corresponder. Será que a gente pensa assim? Mas no dicionário da doutrina espírita, decepção é isso. É você colocar no outro expectativas e esperar que ele possa cumprir aquelas expectativas. Quando a gente começa a desconstruir esses conceitos e começa a enxergar de uma maneira diferente, tudo fica mais leve na vida, porque o outro, não, você tira essa mágoa, esse sentimento de melindre, de ingratidão dentro de você. Porque quando a gente lê aquele livro A Sombra do Abacateiro, tem uma lição lá maravilhosa, que o Chico fala assim: a maior dificuldade de todos nós é achar que estamos aqui para sermos amados, para sermos perdoados, para sermos felizes. Não. Enquanto a gente viver nessa ilusão da gente ser amado, ser perdoado, ser feliz que o outro... Não, aqui, ó. Aí o Chico diz lá: nós não viemos para amar, nós não viemos para sermos amados, nós viemos para amar. Ser amado é a consequência do meu amor oferecido ao outro. Nós não viemos para ser perdoados, nós viemos para perdoar. E quando eu perdoo, eu sou perdoado. Não é isso que está lá no Pai Nosso? Aí, nós não viemos para ser felizes, mas nós viemos para promover felicidade. A felicidade promovida ao outro é que vai nos trazer felicidade. Então, quando a gente começa a pensar de uma maneira mais raciocinada, nós vamos tirando um pouco desse entulho que nós vamos guardando dentro de nós, e aí, no balanço do final do ano, nós vamos ter um saldo mais leve, né? E aí ele vai dizendo assim, até porque, gente, eu não sou uma pessoa ideal, eu sou uma pessoa real. O que é pessoa real? Pessoa imperfeita, igual todos nós. Né? Enquanto eu não entender isso, que eu não sou o ideal, mas o real, também vai ficar difícil. Então, olha só, depois de hoje, né, a euforia, encontra com parentes ou não, porque nós também, né, às vezes a gente quer mudar, mas, olha, se fulano for, não vou não. Vai ser na casa de quem? Quem é que foi convidado? Né? Tem esses... Aí como é que eu vou dar para uma vida nova se eu não tenho coragem
de enfrentar as minhas situações com o outro, né? Então ele fala assim: depois que passa essa euforia de Natal, de Ano Novo, vem aquele sentimento de frustração. Sabe aquela coisa assim? Por quê? O Ano Novo amanhã é dia 1º, e aí? O que mudou dentro de mim? Eu posso ter comprado roupas maravilhosas, trocar de carro, eu posso tudo. Mas o problema é que isso aí tudo é só aquela adrenalina daquele momento. Na hora que acabou, eu vou voltar para a realidade que sou eu, né? Eu vou encontrar comigo. Então aqui, a gente vai perceber que quando chegar dia 2, as velhas dificuldades vão estar ali, né? Então a nossa necessidade de reflexão é que vai despertar para nós a resolução de um ano novo, que não precisa ser um ano, pode ser um dia, né? Não. Então ele fala assim: a criação não parou, né? Não teve mudança, não teve pausa. Apenas nós vamos encontrar as experiências vividas que vão nos levar a esse balanço das realizações. Então vai ter vitória, em muitas áreas nós fomos vitoriosos, mas em outras nós fomos um fracasso. Nós tivemos sonhos que muitos realizaram e sonhos desfeitos, né? Nós fizemos planejamentos que nós tivemos condições de cumprir, outros que no meio do caminho nós deixamos de lado. Nós temos, por exemplo, amizades que foram, vamos dizer assim, reafirmadas, né? Criaturas que muitas vezes se afastaram e retornam ali o convívio, né? Relembrando ali um passado que foi muito bom. Mas nós vamos ter também outros que se tornaram nossos adversários, né? Nós vamos ter encantos e desencantos, familiares que se fizeram presente em todas as horas e outros que se afastaram. Será por quem? Né? Essa que é a grande pergunta, né? O afastamento é por quê? Muitas vezes na casa espírita nós fazemos uma tarefa, queremos continuar ali, mas alguém fez um comentário, porque nós, para aceitarmos crítica, que às vezes são bastante construtivas, aí a gente fala, então eu vou sair da tarefa, né? Então ali a gente se desanima porque alguém comentou, fez algum comentário do trabalho que nós estamos realizando, né? Então, no final desse balanço, nós vamos ter as duas colunas lá, ó, crédito, débito, positivo e negativo agora. Esse saldo aí vai depender de como é que a forma que eu caminhei, nas escolhas que eu fiz. E aí eu vou passar para um ponto aqui que eu achei muito interessante, porque eu estava assistindo um jornal outro dia, e aí lá, uma entrevista lá com um terapeuta e uma socióloga, se não me engano, e eles dizendo o seguinte: olha só, por que a frustração? O que leva à frustração? O que leva à ansiedade? Por quê? Por que a gente não realiza o que a gente planeja? E aí eu achei interessante isso, por isso que eu vou abordar isso aqui. Olha, nessa entrevista, o que foi dito lá? Que o Brasil, dentro da América Latina, é o país mais ansioso e estressado. Olha para vocês verem. E aí ele fala o seguinte, isso aí através da Organização Mundial da Saúde, né, que fez esse levantamento. E ele disse, e sobre essa pesquisa, ele diz o seguinte, que hoje, né, ele fala assim, nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou quase 20%. Isso corresponde a quase 400 milhões de indivíduos, e 5,8% somos nós, os brasileiros. E aí, ele vem trazendo algumas considerações, agora vamos ver aqui. Olha só. A professora, a médica lá da Universidade da USP, ela diz o seguinte, é preciso diferenciar estresse, depressão e ansiedade. E aí a gente vai vendo. Olha, ela diz o seguinte, o estresse é uma coisa que vivemos e estamos expostos a todo tempo pela própria, essa roda viva que é o mundo. Então, o tempo todo nós estamos expostos ao estresse. A ansiedade, ela vai se tornando uma doença grave, porque ela, olha,
se relaciona com o futuro, tá bom? A pessoa, ela está sempre preocupada e com receio de tudo que ela tem que fazer. Então, ela está vivendo o amanhã. Então, a ansiedade é fruto da expectativa do amanhã, o futuro. O futuro me pertence? Não, porque ele não aconteceu ainda, então ele não me pertence. E a frustração e a depressão, elas são resultado do passado. Aí ela vai falando, a culpa é um dos principais elementos que vai produzir em nós a frustração e a depressão. E ela diz o seguinte, por quê? Está ligado ao passado. E aí, como eu não... Ela falou, vamos trabalhar, fazer as pazes com o nosso passado. Nós erramos, gente. Passado é história. Não tem como eu mudar o que passou. Eu não posso voltar no minuto atrás e falar, não era isso que eu queria falar, não, eu vou mudar. Por mais que eu queira mudar agora, já ficou registrado o meu minuto atrás. Então, o passado não tem como eu mudar. E o futuro não me pertence porque não aconteceu ainda. E aí, ela diz o seguinte, nós, então, começamos vamos desenvolver em nós sentimentos de muita tristeza. Só que a gente tem que entender que tristeza não é de um dia para o outro eu fiquei triste, não. Ela começa aos pouquinhos, né? Hoje eu fico 5 minutos triste, melancólica, né? Aí semana que vem eu fico meia hora, aí daqui a 3 meses eu fico 1 hora, aí vai chegando até que no final do ano eu fico o dia inteiro triste. Aí eu vou ser só feliz, só estou feliz se eu estiver triste. Se eu não estiver triste, não estou feliz. E aí já virou doença, né? Então ela vem falando sobre isso. Então a nossa vida pessoal, né? Esse tédio massacrante das rotinas, né? E a gente não percebe isso. E ela vai falando, a culpabilização, nós temos culpa, nós sentimos culpa por tudo. Inclusive, Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, tem um capítulo que chama culpa. Aí nós vamos tendo alteração de sono, uma hora a gente dorme muito, ou a gente não dorme quase nada, que é a insônia. O cansaço, aquele cansaço que não tem descanso. Você deita, dorme, levanta cansado, está cansado o dia inteiro. Falta de ar, de repente, dá aquela sensação que você está sem ar, né? Como se você estivesse aprisionada em algo, né? Vontade de ficar só em casa, né? A pessoa, eu quero ficar só em casa. Então, ela vai dizendo o seguinte, que a princípio pode parecer apenas sinais de um dia que não foi bom, mas quando eles se tornam muito frequentes, é preciso ficar de olho. Por quê? Podem indicar a ocorrência de problemas psicológicos, como ansiedade, depressão e também obsessão. Que aí a pessoa começa a criar um monte de mania, né, de toque, né, um monte de coisa. Então, resumindo aqui, a Organização Mundial de Saúde diz que 2020 vai ser o pum do estresse, aliás, da ansiedade. E ela fala assim, vai ser o maior afastamento do trabalho no mundo. Então, o trabalhador vai ter que se afastar por causa da ansiedade. Olha só. E aí, eu tinha uma outra pesquisa que eu também gosto de muito ler pesquisa, e aí o que a gente vai descobrindo? A doutrina, né, vem nos mostrar tudo isso aqui. E aí, a gente pergunta assim, quando é que somos livres? Quando é que somos inteligentes? A gente está falando de renovação, de mudança, de novo, né? Então, ele fala assim, segundo pesquisa, olha só, a maior parte de nós vive, 70% de nós vivemos no passado, né? A maior parte de nossa vida, 70% dela, nós vivemos no passado. Presta atenção. 25% no futuro e 5% no presente. Já pensaram o que é isso? Você ficar 70% no passado, remoendo coisas que você não vai mudar se você não vier para o presente. E não adianta você ficar pensando no futuro se você está agora. Então, ele fala assim,
Então, eu não posso modificar meu passado. Eu não sou livre do meu passado. No futuro, eu não sou livre nem inteligente daqui a meia hora ou daqui a 2 anos, por quê? O futuro está na frente. E aí, ele não me pertence ainda. Mas então, quando é que eu sou livre, quando é que eu sou inteligente? Eu só posso ser livre e inteligente agora. Por quê? É agora que eu estou fazendo escolhas. Se eu não prestar atenção nessa oportunidade aqui que está me dando, a vida está me dando agora, ela vai se tornar passado e eu vou ficar na expectativa do presente, do futuro, mas o presente é que vai marcar todo o meu passado e todo o meu futuro. Então, olha que interessante isso, né? Daí vem esse sentimento de não realização. Por quê? A ansiedade, a frustração na balança do final do ano vai estar presente. A ansiedade porque você tem um monte de coisa para fazer e não fez. Porque você ficou tão preocupado com amanhã que você esqueceu de resolver o que era hoje, que era o essencial, que era o presente. E ficou tão presa no passado que também você, nesse aprisionamento, não percebeu que estava acontecendo algo que você podia mudar a forma como você estaria no futuro, né? Então, eu só posso usar a minha inteligência quando eu percebo que o essencial é agora, é o presente, né? E aí, hoje é o dia especial para mim, para a minha caminhada, para a minha vitória, para o meu êxito. Por quê? Porque é o único dia em que podemos viver e no qual podemos fazer toda a diferença em benefício de nós mesmos. Aí quando a gente vai refletir, não é interessante isso? Mas a gente não consegue, né, vamos dizer assim, perceber a grandeza do talismã divino que é o tempo. E aí por quê? Olha só, esse momento é que eu posso alterar, transformar, mudar, enfim, fazer um movimento de me tornar uma criatura melhor. Não é esse que é o propósito nosso, de sermos melhores? E aí, só para aqui, finalizar essa questão aqui, ele fala o seguinte: o presente é atitude. É no presente que nós temos a parte concreta da vida. Por quê? É no presente que as coisas acontecem. É no presente que a gente vai, claro, construir um passado livre e um futuro com possibilidades maiores. E quando a gente fica no passado e no futuro, a gente cria expectativas, e essas expectativas são fantasias, né? Por quê? Porque o presente ele não se coaduna com fantasias, ele é a realidade. E Dalai Lama, né, em sua sabedoria, ele fala o seguinte: só existem 2 dias do ano sobre o qual nada pode ser feito. Um deles se chama ontem e o outro amanhã. Ou seja, hoje é o dia certo para você produzir, para você, acima de tudo, fazer escolhas acertadas, né? Então, o homem, Fernando Pessoa diz, é do tamanho do seu sonho. Mas sonhos só se realizam no presente. Não se realiza nem no passado, nem no futuro. Então, se eu tenho expectativa de ser alguém melhor, eu tenho que estar atenta ao quê? Ao minuto essencial, que é esse que eu estou vivendo agora, né? E aí a gente vai vendo aqui como que é interessante isso. Então, vamos lá. Tá bom. 365 dias já passaram, né? E aí nós estamos aqui esperando um tempo novo, melhores. Então agora, amanhã, começa o quê? Mais 365 dias de oportunidades. E aí, o que vai acontecer? A necessidade nossa é de avaliar o quanto as horas do período anterior eu utilizei no presente, para que esse ano eu possa me dedicar mais a ele. Quer ver, Eu recebi um cartão muito interessante que fala assim: o ano, né, tem 52 semanas, 12 meses, 8.760 horas e 525.600 minutos. Olha, tempo pra caramba, né? Se a gente for pensar bem. E aí, olha só, quanto tempo eu vivo nesse presente? Real, né? Não estou falando desse mundo virtual, não. Estou falando do real. Aqui, Então, aqui, Vamos ver aqui. O que janeiro significa, né? Janeiro propõe
começos e recomeços, planos, perspectivas, preparações, objetivos a serem atingidos. E, para tanto, nós precisamos da análise, né? Estratégias, planejamentos, né? Para a gente saber como caminhar, a forma como nós vamos atingir esse êxito. Mas é interessante, gente, que janeiro vem do latim Januaris. E esse nome faz referência ao deus Jano, lá da época dos romanos, que significa Deus dos princípios, o que abriu o ano, o porteiro do céu. Janua significa porta. Aí, ó, porta para quê? Para o novo, né? Para o qual, e ali era oferecido o primeiro sacrifício do ano. Bom, mas então, voltando para cá, a figura artística de Jano eram duas faces, uma virada para frente e a outra virada para trás. Não é interessante quando a gente vai analisando, né? E aí o que acontece? Desde o primeiro dos primeiros janeiros, o janeiro então carrega em si a simbologia daquilo que precisa ou pede para ser iniciado ou reiniciado. Então, talvez o ano novo não seja realmente a virada de uma data, um mês ou um dia, né? Mas pode ser uma lupa, um espelho pelo qual nós ampliamos a nós mesmos aquilo que você foi ou o que você cresceu como pessoa, essa análise. Né? Então, janeiro talvez seja essa lupa que a gente precisa para nos enxergar de verdade. Que aí a gente faz algumas considerações. Aqui, ó. O que nós fizemos até aqui? O que aconteceu conosco? O ano se inicia e nós vamos repetir a mesma fórmula antiga e para chegar no final do ano, muitas vezes em frustração. O que houve com a nossa capacidade de transformar o que planejamos em realidade, né? Então, são bastante interessante isso. Olha só, na maioria das vezes, vamos dizer, esse balanço, né? Esse olhar para nós mesmos, é uma realidade muito difícil de ser enfrentada, gente. Porque no dia a dia verificamos o quanto fomos, na maioria das vezes, alienados realmente naquilo que realmente nos compete, não é? Prestem atenção, como que nós estamos sendo chamados à responsabilidade, né? Olha só, pergunta primeiro, você tem dado atenção às situações que te cercam, começando com você mesmo? Você tem dado atenção a você? Prestado atenção como você fala, como você trata as pessoas, como você cumpre aquilo que combinou, seus compromissos. Você é alguém, como diz o Ricardo Mello, que é ajunta bolinho ou afasta bolinho? Sabe, ajunta bolinho é assim, ó, fulano chegou, aí todo mundo ali, não, porque a energia da criatura, ela é um imã ali, um magnetismo que atrai todo mundo, né? O afasta bolinho é o seguinte, fulano e vem, todo mundo arruma alguma coisa para fazer, né? Eu estou onde? No ajunta bolinho ou afasta bolinho, né? No cumprimento dos deveres conosco mesmo. Nós temos, olha que pergunta interessante, procurado operar com firmeza evangélica, né, no lugar onde que a vida nos situa. Olha só, o que é o Evangelho? O Evangelho é a bússola da nossa vida, é o roteiro da nossa alma, é um manual de convivência, de conduta, de sentimentos, né, de afetos, etc. Por isso o Evangelho é desafiador, porque o Evangelho nos pede atitudes que nós não estamos prontos ainda, então a gente precisa exercitar. Então, olha só, a doutrina nos convida a sair do comum e entrar no extraordinário, ou seja, despertar a nossa consciência para a aquisição de valores espirituais, através da aplicação dos ensinamentos de Jesus em nós mesmos. Em nós mesmos, sabe? Outra questão, renovação dos votos de fidelidade, por exemplo, perante as relações afetivas, meu papel de pai, de mãe, de marido, de esposa, de colega, de vizinho, como é que é? Olha só, qual que é o tijolo de amor, de compreensão,
de solidariedade, eu tenho contribuído em benefício dessa relação. Porque às vezes o elemento desagregador de onde eu estou sou eu, né? Na condução e na orientação segura da família, em relação à atenção, à nutrição espiritual e moral para os que estão sob minha responsabilidade, que confiam em mim, como é que eu estou, o que é que eu estou oferecendo para esses corações. Por exemplo, semana do Natal, eu falei para o meu filho, contei para ele, falei com ele sobre Jesus, que ele pode ter todos os brinquedos do mundo, pode ter todos os heróis do mundo, mas o verdadeiro herói universal, o amigo eterno é Jesus. Será que eu falei para meus filhos sobre ele? Contei de Jesus, da infância dele, do respeito que ele tinha por Maria e José, da compaixão que ele tinha pelos sofredores, pelos diferentes, pelos rejeitados. Será que eu falei sobre isso? Teve alguma espiritualidade no meu Natal, junto com meus familiares, né? E aí, o que é o Natal, hein, gente? Olha só, enquanto a gente acreditar que Natal é 25 de dezembro e que Jesus está deitado lá na manjedoura, nós ainda não entendemos o que é o Natal. Natal é o nascimento do homem novo em nós. E ele começa com uma gestação mesmo, um despertamento. É preciso trabalho para esse homem novo ser parido, né? Eu preciso construir esse homem novo. Então, Natal significa esse despertamento em mim, não é? Em relação à minha espiritualização, que é o homem novo. Então, Jesus significa esse exercício constante de todo instante para que esse parto seja exitoso. Ou seja, o homem novo que vai surgir daqui, né? Então, o Natal deve ser um modo de viver para nós. Porque se é um despertamento de Jesus em nós, é um exercício de todo instante. Toda vez que eu aplico o Evangelho naquilo que eu faço, há Jesus nascendo em mim. Então, Natal tem que ser todo o dia. Esse cristianismo tem que estar presente na minha vida como um modo de viver, né? Então, a minha responsabilidade, né, na evangelização daqueles que estão junto de mim, não de pregar o evangelho, mas através do meu exemplo, né? Eu tenho espiritualizado o meu lar? Ou como é que é? Então, esse ano que se abre à nossa frente tem dezenas de novas possibilidades e estão somente à espera das nossas iniciativas para que nós possamos chegar no final de ano mais leves, mais livres, né? Mais felizes, né? Porque nós precisamos de felicidade. Então, eu vou ler uma história aqui, depois vocês... Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei. Espera aí, só um pouquinho. Quer ver? Eu achei isso interessante aqui, que eu vou juntando coisas e depois chega aqui e vai... Olha só, ele fala o seguinte: o Natal não é apenas uma data festiva, é um modo de viver. É a expressão da caridade, porque Natal é fraternidade. Olha só, o caminho para Deus é o próximo. O combustível que sustenta essa caminhada chama-se caridade. BIP de Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. E mais a caridade material, né? E a vida sem fraternidade é estéril. Por quê? Porque estamos sempre sendo convidados a produzir frutos através da nossa inclusão na sociedade do bem. Bem esse que se desdobra em diversas formas de beneficiar o outro, né? E é essa forma de beneficiar o outro que vai se combatendo esse mal, essa escuridão que eu carrego dentro de mim. Natal também é união. União porque é expressão pura do amor. E a vida sem amor é desabilitada de produzir. Porque, gente, só multiplica quem divide, né? Então, eu preciso amar para ser amado e vou amando e tal. E Cora Coralina diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Não é bonito isso aí? E eu trouxe uma deixa eu ver se eu trouxe. Aí fala assim, ó:
Como é que a gente toca o coração das pessoas? Aí tem uma música, não vou cantar, não se preocupem, mas tem uma música que a letra dela é assim, ó. Por 1 minuto apenas. Por 1 minuto apenas, distribui alegria com quem sofre sozinho a dor de cada dia. Porque, gente, não é só quem está na rua que sofre a dor de cada dia, não. Às vezes nós temos um familiar que está aqui do nosso lado, que o coração dele está em dores, está dilacerado, e às vezes a gente não percebe, né? Por 1 minuto apenas, abre teu coração, estendendo ao faminto pedaços de teu pão. Dispõe de tuas vestes, agasalhando os nus. Por 1 minuto apenas, em nome de Jesus. Por 1 minuto apenas, fala a palavra boa, aquela palavra que esclarece, que ilumina, que encoraja, que abençoa. Como é que é o conteúdo da nossa palavra, hein? Por 1 minuto apenas, sem pensar em revide, ante qualquer ofensa, perdoa quem te agride. É isso aí, né? E se te sentires cansado nessa estrada distante, por 1 minuto apenas, leve sua cruz adiante. Então perceberás, vencendo as próprias penas, o quanto foste feliz em 1 minuto apenas. Em 1 minuto apenas, em nome de Jesus. Olha só, 1 minuto do nosso tempo, né? E aí a Cora Coralina fala assim, e isso não é coisa de outro mundo, não. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, nosso trabalho, essa resolução nossa, né? Por que eu não mudo? Porque é fácil eu ficar do jeito que eu sou. Eu continuar essa criatura que acha que, olha só, eu tenho outra encarnação. Pois é, será que tem não? Será que tem mesmo? Se a gente ler o jornal lá do mundo espiritual, nós vamos ver o seguinte, que tem uma fila enorme lá. E se a gente não começar a conquistar simpatia para alguém querer receber a gente aqui uma outra vez, vai ficar difícil. A fila lá não é brincadeira, não, né? Então, como a gente já está encerrando aqui, e aí eu vou só ler uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, que ele diz o seguinte: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito no período que passou? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para aprender a perdoá-las um dia. Sentiu-se só diversas vezes? É porque fechaste a porta do coração até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era porque estava no momento ideal de início da tua melhora. Aonde você quer chegar? Ir alto? Então sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor e principalmente se lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Muito obrigada, uma ótima passagem de ano, né? Que Jesus seja sempre no leme. Tem uma prece do Emmanuel que ele fala assim, que Jesus possa ver pelos meus olhos. Se Jesus vê pelos nossos olhos, nós vamos enxergar. Que Jesus possa ouvir pelo nosso ouvido, nós vamos escutar, porque a gente não costuma escutar. Que Jesus possa falar pela minha boca, para que a minha palavra seja boa, não é? Que Jesus possa sentir pelo meu coração, para que essa terra árida aqui, possa ser adubada com a água do Evangelho, possa fertilizar essa semente e dar bons frutos. Que Jesus possa se movimentar pelas minhas mãos, para que eu tenha sempre um pouco mais a oferecer. E que Jesus caminhe pelos meus pés, para que com Ele eu faça escolhas mais acertadas e esteja no trabalho, no esforço de estar no rumo certo, se eu me permitir que Ele esteja no leme de minha vida. Então, que Jesus seja no leme de nossa vida, porque só assim é que nós vamos estar no caminho certo. Muito obrigado e tudo de muito bom para vocês. Com Jesus no leme sempre, né? Então é isso aí.